Alguém falou que eu estava bonito. Ei, obrigado. Agora, tudo valeu a pena agora. Mas vamos lá, vamos para o mundo da realidade. Putz, legal. Tudo super sentido, juntamos vários dados. Eu acho que eu vou fazer a gente prometeu, falou assim, cara, vamos só fazer pergunta braba. Vamos só aquelas para todo mundo ficar animado. Qual a importância de você começar a metrificar e, de fato, ter ali mais próximo, uma gestão de saúde mental próxima? Por quê? Cara, por quê? Me explica, doutor Dele, por que tem que ter? Cara, os dois são médicos, por quê? Não está, não. Ei. Boa tarde, pessoal. Obrigado por me receberem. Bom, o bom é que se eu falar qualquer besteira aqui, meu professor de medicina do trabalho está aqui do meu lado. Então Sou eu, tá? Não, apresenta direito. E é motivo de muito orgulho estar compartilhando aqui com o Dr. Fernando, com quem eu aprendi e estou aqui hoje. Ele é um dos culpados, tá? Isto posto, eu não acredito em coincidência, tá? Mas nós temos um programa agora de saúde mental da Marfrig que foi inaugurado em janeiro. E isso aqui está fora do script, tá? Não contei para você, porque eu deixei de a cerejinha do bolo. Eu tive um caso ontem que a gente identificou de uma pessoa que relatou que ia se matar. E nós intervimos e deu tudo certo, graças a Deus. E eu falei, é por isso. Esse programa, não sei se vai continuar, mas esse programa já deu certo. Só por esse caso. Isso não tem preço. E não há sensação, não é minha. É uma equipe que está comigo, multidisciplinar. Então, a sensação das pessoas de fazerem sentido para alguém é uma coisa sem preço, tá? E eu não estou aqui fazendo propaganda da Marfrig, porque tudo que eu disser aqui é responsabilidade inteira minha. Os méritos da Marfrig, os deméritos são todos meus, tá? Mas eu acho importante ressaltar, porque, assim, quando você vê isso acontecendo, tudo isso que a gente vai conversar, óbvio, que a gente vai falar de análise preditiva, do que a gente tem que se perguntar, mas você fala, poxa, é tão simples, né? Às vezes fazer uma coisa que parece ser tão complicada e que às vezes é só você incluir na sua rotina de diversas maneiras. Nós, médicos do trabalho, temos uma facilidade de ter um periódico, que a gente senta com a pessoa uma vez por ano, obrigatoriamente. E muitas vezes a gente não faz as perguntas certas, né? E o descobrir quais são as perguntas certas é a análise preditiva. O machine learning, a inteligência artificial, os algoritmos escalam isso. Mas sempre vai precisar das pessoas do time de saúde e segurança, de HSE, porque são elas que conhecem as pessoas e o negócio, a saberem quais são as perguntas certas a se fazerem. E você consegue fazer uma análise preditiva, às vezes, no exame periódico. Perfeito. Bom, vou aproveitar o gancho da empresa. Doutor Fernando, qual é a parcela de responsabilidade da empresa na saúde mental do colaborador? Bom, obrigado, Júlio, pelo convite, Tatiana também pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muitos de vocês que estão aqui no palco conheço, são meus amigos também, então estamos em família, né? Agora, com relação a essa pergunta de responsabilidade da empresa, bom, o que acontece é que vocês trabalham em empresa, vocês sabem que qualquer empresa só vai implantar um programa, né, e eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter escutado essa pergunta, né? Qual o retorno desse investimento que vocês vão ter, né? Então, você vai implantar um programa, você precisa dar para o seu empregador alguma informação de que é importante isso, porque alguma coisa está aparecendo, alguma evidência está surgindo para isso, né? Então, vocês devem ter visto na literatura, tem diversos artigos aí falando que as empresas, tem uma pesquisa até que o professor Ogata, que você é fã, né, Danilo? Você falou, também sou. Só um pouquinho. Então, o professor Ogata fez uma pesquisa e falou para a gente, né,
Ele perguntou para as empresas que programas de saúde mental as empresas têm implantado. E aí a maior resposta foi massagem, né? E justamente porque as empresas não têm informação do que está acontecendo, não tem um diagnóstico correto do que está acontecendo, né? E aí, para você implantar um programa correto, você tomar uma decisão correta, precisa primeiro conhecer a base da sua população. Esse negócio de implantar programa sem saber como que está a realidade da sua população, tem um professor lá de Brasília, que chama Mário Ferreira, ele escreveu um artigo, vocês vão procurar no Google, aí, deve ser de 2008, chama O Furor Corporativo, né? Que é justamente essa mania que as empresas têm de implantar programas sem saber se vai ter efetividade, se há uma necessidade da sua população, né? Então, basicamente, a pessoa vai lá, faz a massagem, se sente bem, né? Então, está fazendo a massagem, mas depois vai para um ambiente tóxico, todo o benefício que ele ganhou na massagem, ele perdeu. Então, por isso que é o furor corporativo. Hoje em dia, tem até um termo mais novo, que é o well-being washing, né, que vocês devem ter visto aí, né, que é a lavagem de bem-estar, que muitas empresas estão contratando programas de prateleira, que o Júlio falou agora há pouco, né? Então, vai lá, pega ginástica laboral, pega mindfulness, e está implantando sem saber se o ambiente está tóxico. Então, primeiro, já foi falado ontem e hoje, até agora há pouco falou, o último palestrante falou sobre financeiro, né? Isso são determinantes sociais que a gente precisa avaliar na sua população. Por exemplo, quando a Tatiana perguntou para vocês, quantos de vocês têm essa questão da saúde financeira como uma queixa? Levantou, acho que umas 3 pessoas aí, né, que eu vi, né? Mas por que levantou só 3? Será que é porque vocês não sabem se a sua população está com problema de saúde financeira, né, que é uma coisa que impacta, né, na saúde mental das pessoas? Então, a empresa, antes de implantar programas, ele tem essa questão de conhecer a sua população e entender. E um dos itens que impacta muito a saúde mental, e que é determinante social também, é o trabalho. Então, antes da gente implantar um programa de saúde mental, a primeira coisa que a gente deveria fazer é mensurar o que a gente chama de fatores psicossociais do trabalho. Tem 2 autores que falam muito sobre isso, que é o Karasek e o Sigrist. Então, o que o Karasek fala? Quanto mais demanda no trabalho, mais risco de você desenvolver um transtorno mental, mais risco de você ficar estressado. Então, você tem que mensurar na sua população qual a porcentagem de pessoas que falam que tem alta demanda no trabalho. Isso você pode fazer por um questionário de Karasek mesmo, né? Para equilibrar isso, a empresa deveria fornecer controle para as pessoas. O que é o controle? Envolver mais os trabalhadores nas decisões de trabalho, dar mais autonomia, mais flexibilidade, e a liderança dar mais suporte. E é isso que a gente tem feito, analisando isso numa escala temporal. A gente tem feito vários anos dessa métrica. Se tiver mais demanda do que controle, o ambiente é tóxico, né? Porque a empresa não está envolvendo os trabalhadores, não está dando apoio, não está dando flexibilidade. E aí não adianta nada entrar com mindfulness, não adianta nada entrar com massagem, qualquer outra ação, mesmo psicólogo, porque o ambiente é tóxico. Então, o ambiente está gerando o adoecimento das pessoas. O outro autor, que é um outro questionário que vocês também podem aplicar, é o Sigrist, que ele fala sobre o equilíbrio esforço-recompensa. Quanto mais esforço as pessoas têm no trabalho, mais risco de desenvolver um transtorno mental. Então, o que a empresa tem que fazer para equilibrar isso? Recompensar os trabalhadores. Como que recompensa? Dando parabéns pelos seus méritos, pelos seus esforços, remunerando de maneira adequada. O que a gente vê muito em muitos lugares aí é que o trabalhador reclama da remuneração. Ele fala, olha, o que eu ganho não compensa o esforço que eu tenho, né? Então, tem que medir também isso, né? Tem uma equação que a gente fala que é demanda mais controle, né? Desculpa, demanda mais esforço, menos controle mais recompensa. Na verdade, é o contrário. Controle mais recompensa, menos demanda mais esforço, né? Se essa equação for negativa, você tem mais demanda e esforço do que controle e recompensa, o ambiente é tóxico, né? Ou seja, não adianta nada eu implantar programa de saúde mental que não vai funcionar. Primeiro, a organização precisa dar mais autonomia para as pessoas, mais flexibilidade, mais controle, mais recompensa, né? Se tiver positivo, aí sim já tem um ambiente mais favorável para você implantar os programas de saúde mental que você quer, né? Quantas empresas medem os fatores psicossociais do trabalho?
né? Eu conheço poucas empresas que fazem isso. E ainda hoje de manhã, estava numa conversa com o pessoal do Einstein lá, e muitas empresas até medem isso, só que fica na gavetinha do RH ou na gavetinha da saúde ocupacional e não chega para a alta liderança, que é a responsável por mudar isso. Porque quem vai dar controle para as pessoas? Quem vai dar autonomia? Quem vai dar flexibilidade? Quem vai dar suporte? Quem vai dar reconhecimento e remuneração adequada? Não é a área médica, não é o RH sozinho. É a alta liderança que vai ter isso aí, né? Quem vai definir demandas e esforços das pessoas, que são as metas, né? É a liderança junto com o trabalhador, né? Então tem que envolver. Então, antes de implantar programas, a responsabilidade da empresa é entender como que está a sua população. Somente depois, que o ambiente estiver adequado, aí a gente pode partir para mindfulness, para massagem, para qualquer outro programa que tem aí, né? E só complementando o que o professor Fernando falou, eu vivenciei isso na pele porque é uma parte negligenciada, os aspectos psicossociais, e muitas vezes ele é muito bem feito por um time que, às vezes, está ali, que as empresas ou não querem ter, ou só tem por obrigação, que são os ergonomistas. Um time, e eu tenho a sorte de ter uma equipe lá de ergonomistas, obviamente, que não respondem para mim, eu tenho uma colega, uma coordenadora de ergonomia lá, que aplica as ferramentas e ela sempre me ensina sobre ergonomia cognitiva, que eu não sabia nem o que era. E o poder dessa ferramenta de ergonomia cognitiva, que é justamente você entender esses aspectos do trabalho, está se mostrando que tem o maior potencial preditivo em muitas das análises que eu faço. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, no periódico ou no exame lá ocupacional, ela pode simplesmente omitir um dado, ou ela, olha, isso aqui eu não vou responder aqui para não levantar uma bola, eu não sei, e principalmente se ela não confia no médico, que isso é uma parte muito importante que também o Fernando ele destaca muito, porque os dados, nós temos que ser os responsáveis por esses dados e nós temos que transmitir segurança para as pessoas dizerem com sinceridade o que elas têm. Porque ela sabe, quando ela passa a enxergar que aquilo não vai ser usado contra ela, mas a favor dela, ela começa a ser sincera com você e as suas análises também ficam mais ricas, né? Então, eu recomendo a todas as empresas que, se não tiverem um olhar para a questão da ergonomia, atentem para isso, porque é muito poderoso o que essas análises podem trazer sob o ponto de vista aí de Health Analytics. Antes de você passar para a próxima pergunta, Júlio, né, acho que, se vocês não anotaram isso aí que foi falado agora dos fatores psicossociais, anotem, porque isso faz diferença, né? Primeiro, medir como que está o ambiente, né? Mas tem uma segunda métrica que também toda empresa deveria medir. É o quanto as pessoas querem mudar um hábito, né? O quanto as pessoas estão impactadas ou sensibilizadas a um problema, né? A Mariana, que está aqui, da 3M, ela foi minha parceira na P&G, ela sabe muito bem disso, que desde 2015, a gente já sabia que na P&G a questão de estresse era uma questão de muito impacto na nossa produtividade, com o aumento de absenteísmo e presenteísmo por conta disso. Mas aí você me pergunta, por que em 2015 a gente não entrou com o programa de estresse? Porque, quando a gente perguntou para a nossa população de trabalhadores se eles queriam gerenciar estresse, né, e quando, né, que são as duas perguntas de Prochaska, de intenção de mudança, né? Então, a primeira pergunta vocês podem fazer durante o exame periódico ou em questionários de saúde. Você quer gerenciar esse hábito ruim, por exemplo, o estresse? Se a pessoa falar não, eu já sei que, se eu ofertar um programa de gerenciamento de estresse para ela, ela não vai participar, porque ela não está sensibilizada a isso. Mas, se ela falar sim, aí o Prochaska fala, tem uma segunda pergunta que você fazer, é quando? E a resposta que a gente espera é dentro de um mês. Você fala, eu quero gerenciar estresse daqui a um ano, um dia no futuro. Eu já sei que, se eu implantar o programa agora, essa pessoa não vai participar, porque ele não está sensibilizado ao problema. Então, o que a gente fez nesses anos todos, que a Mari é prova viva também, a gente foi fazer treinamentos com a nossa população, com a nossa liderança, sobre o que é estresse, o que é saúde mental, né, qual a importância da pessoa querer cuidar disso, qual a importância da organização querer trabalhar com isso, né?
E 2018 foi quando a gente teve a mudança de chave, que a gente conseguiu... Em 2015, nós tínhamos só... A gente tinha perto de 70% das pessoas estressadas, de moderado ao alto, né? Mas só 5% querendo gerenciar estresse dentro de um mês. Então, se a gente entrasse com o programa naquela época, em 2015, o retorno que a empresa teria ia ser muito ruim, porque a gente ia investir dinheiro, poucas pessoas iam aparecer. Tenho certeza que muitos de vocês já fizeram programas lindos e maravilhosos, que você fala, não, esse programa vai dar certo. Aí você lança o programa, só vem 3 pessoas. Né? Aí você fala, o que deu de errado? É que você esqueceu de perguntar para a sua população se ela estava interessada ou sensibilizada com essa questão. Então, a gente fez essas perguntas. Em 2018, a gente conseguiu mais de 50% da nossa população falando eu quero gerenciar estresse dentro de um mês. A gente já tinha lá, em 2018, perto de 80%. Então, a gente sensibilizou toda a nossa população, desde a alta liderança até o chão de fábrica. Em 2018, então, a gente foi para o nosso vice-presidente de recursos humanos, que era o Rodolfo na época, e falamos com a nossa presidente, que é a Juliana Azevedo, mostramos todos os números, a evolução com o tempo, de como estava a escalada do estresse, dos transtornos mentais, e da intenção das pessoas mudarem, e eles falaram, agora então é a hora, então nós vamos agora investir nos programas de saúde mental. Então, aí tem um segundo trabalhinho de vocês, que é estudar literatura, ver o que impacta, o que não impacta, o que dá certo, o que não dá certo. Então, a gente já teve uma série de ações, mas se você não tem informação, você não tem como tomar decisão. Né? Então, a primeira coisa do Health Analytics é você entender o que está acontecendo para você poder tomar uma decisão. Né? Então, essa que eu acho que é a segunda lição que vocês têm que anotar e aplicar nas empresas de vocês. Ainda. Legal. Bom, vocês estão vendo, o doutor Fernando e o doutor Danilo já passaram por isso, né? Eles estão à frente de grandes programas, vocês já receberam dicas valiosas, e tem pessoas de todas as frentes ali dentro da empresa, né? Tem as pessoas de finanças, tem os médicos do trabalho, psicólogos. Queria perguntar para os dois, como é que você indicaria, como é que essa pessoa chega na alta liderança? Quem deveria ser a pessoa por trás disso? Assim, quem mais impacta, além do médico, além do colaborador? Devia estar na mesa de quem? Isso assim, cara, para quem essa pessoa tem que levar amanhã, assim, cara, eu vi um negócio bem legal sobre gestão inteligente e saúde mental. Com quem que essa pessoa fala dentro da empresa? Como foi a experiência de vocês levando isso no programa? Bom, no meu caso, eu tenho a sorte de ter trabalhar numa empresa que tem uma diretoria de saúde, mas que não é a realidade, né, acho que, de muita parte das empresas. O fato é o seguinte, se você levar os dados e souber transformar esses dados, de alguma maneira, em dinheiro, em custo, quem que você mira? Sempre as pessoas decisórias que tomam decisões que podem ter uma decisão e falar, oh, realmente isso daqui não é sustentável para o meu negócio. Ou seja, pode ser uma pessoa que tem um trânsito muito bom com a liderança, caso você não tenha acesso, mas o fato é o seguinte, se eu só levar dados de CID, dados de afastamento previdenciário, e não transformar isso de alguma maneira em custo, mesmo que eu tenha aquela chance de ter aquela conversa de elevador com 2 minutos com o presidente da empresa, eu não vou conseguir vender essa ideia. Porque, no final do dia, ele vai querer saber aquilo, o que está acontecendo, obviamente, na empresa dele, por que aquilo está acontecendo, por que você não está fazendo nada, por que nada foi feito até agora. A conversa rapidamente vai mudar. E, se você não tiver resposta, né, você pode perder uma chance ali. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um olhar para transformar não só os nossos, né, saber colher os dados, mas sempre estar pensando numa visão de uma alta liderança, o que faria sentido para ele ver? Faria sentido para ele saber que, se ele investir no programa, ele vai deixar de custar tanto? Porque, cá entre nós, eu não faço parte do core da empresa no sentido de trazer um valor de um produto, porque eu não sou nem desossador. Um desossador na Marfrig, de pescoço, tem muito mais valor do que eu, porque ele, sim, transforma o produto e aquilo vira o que a Marfrig pode vender por mercado. Eu não. Eu, no máximo, posso evitar um custo. Então, se eu não souber mostrar isso para a alta liderança,
como que eu posso evitar o custo e de onde está vindo esse custo, a conversa já nem começa, né? Então, acho que pode ser desde um gerente, pode ser um diretor. Eu tenho a facilidade de ter um contato com o diretor, que tem um contato com a alta liderança, com a presidência. Mas alguém que seja sensível e que leve esse recado à alta liderança, se você falar dessa maneira de negócio, você pode ter certeza que vai bater no ouvido e a pessoa vai saber captar e vai querer saber mais. Nas empresas que vocês estão trabalhando, provavelmente deve acontecer uma coisa que eu já vi acontecer e já mudou um pouco a realidade, que as informações ficam fragmentadas, né? Então, o jurídico tem lá a quantidade de processos que recebe por transtornos mentais, assédio. O departamento médico tem suas métricas para ver quem tem ansiedade, quantas pessoas têm ansiedade, depressão, estresse, absenteísmo, presenteísmo, né? O RH tem suas respostas nas pesquisas de clima, né? E cada um fica com uma casinha, né? Então, o papel nosso aqui foi muito integrar os dados para virar tudo uma informação só. Na empresa que eu estou, na P&G, a gente tem um documento que a Mari também já conhece, que é uma famosa, chama RECO, né? Que a gente pega todas as informações que nós temos e juntamos numa página só, e a gente manda para o board da companhia, né, para o nosso BLT, para que eles entendam a realidade, quanto isso está custando, qual o impacto para produtividade, para a saúde dos trabalhadores, né? Então, a gente sempre criou essa, desde 2015, a RECO, né? Mostrando a evolução com o tempo, né? Para eles entenderem. Mas eu tive uma coisa um pouquinho diferente aqui, né? Que durante os anos que eu tive até hoje, né? A gente teve uma mudança de liderança e aí teve no ano de 2018, eu fiz o admissional da Juliana Azevedo, que é a nossa presidente, né? E aí, no admissional, ela nem conhecia ainda a P&G Brasil, eu mostrei a RECO para ela, né? E ela falou, vamos marcar, então, uma reunião, né? Já estava com a presidente, né? Então, vamos marcar uma reunião, e foi uma reunião de 1 hora, que eu ensinei tudo isso que eu estou falando para vocês, de determinantes sociais, impacto na produtividade, presenteísmo, absenteísmo. Ela virou tão craque que ela começou a dar aula também, né? Ela mesma estava treinando a liderança depois, né? Estava falando sobre isso aí com a própria liderança. E, por sorte, uns 3 dias depois que eu fiz o admissional dela, eu fiz o admissional do vice-presidente, com o André Felicíssimo, que é o nosso atual presidente da P&G, né? Porque ela foi promovida, agora virou presidente da América Latina, né? E eu falei a mesma coisa para o André. O André falou, nossa, vamos conversar sobre isso. Então, tive a conversa com o presidente, com o vice-presidente, e depois com o vice-presidente de Recursos Humanos também. Então, basicamente, quase toda a liderança já estava ciente antes de eu ir lá falar com ele sobre o problema, né? E é muito importante que vocês engajem a liderança. Então, quem tem a informação tem que levar, né? A gente tem que ser um pouco cara de pau, né? E dar cara para bater, e levar esses dados para eles. Porque, se eles não conhecem, não vai mudar nenhuma realidade na empresa que vocês estão, porque a liderança, se não dá suporte, não dá apoio para os seus programas, ele não sai do papel, né? Perfeito. Bom, vocês estão tendo uma aula aqui, né? Alguém tem uma pergunta, algo que está bem preso? Vocês gostariam de aproveitar o doutor Danilo e o doutor Fernando? Aqui é vida real, é fora do script. Tem alguma coisa que você gostaria? Alguém gostaria de saber muito? Por favor. Como o doutor Fernando, o Doc, inclusive, gente, reconhecimento público, corações para o doutor Fernando e para o doutor Daniel, que agora é parceiro na outra empresa. Tem algumas coisas na fala do Doc que eu acho que é legal a gente ressaltar. A primeira, vocês viram que eles falaram, que ele começou a falar desde 2015, desde 2015. Gente, é uma jornada. Não é do dia para a noite que você consegue simplesmente engajou todo mundo. Então, sim, foram anos. Primeiro do Doc trabalhando com a gente como RH, então fazia parte do corpo de BPs na época. Então, o que é presenteísmo? O que é absenteísmo? Por que é importante? Ele fez toda uma aula e todo o engajamento do time de recursos humanos na época, em 2015. Ele trabalhou muito com a gente. Depois, a gente também foi como agentes, né? Eu acho que o segundo ponto importante é a parceria. Então, não vai funcionar se o RH trabalhar sozinho, se o departamento médico trabalhar sozinho. Tem que ser um trabalho em conjunto. E eu acho que, por último, é a gente saber falar a linguagem do negócio. Então, acho que esses 3 pontos são muito importantes. É um processo, faz parte de uma parceria, e a gente tem que saber falar a linguagem do negócio para conseguir engajar todo mundo.
Muito bom, salva de palmas para a Mari. Pessoal, estamos chegando naquele momento. Falaram que era bom isso, né? Quando faz o Não vai falar de programação, de Python, de nada? Mas Health Analytics? Não Será? Esse aí é outro. Não? Já temos a pauta. Por favor. Eu quero compartilhar aqui com vocês um caso real, no sentido de empatizar com todas as profissionais e profissionais que têm, por vezes, dificuldade de implantar um programa de saúde mental nas empresas, né? Nem sempre a gente tem os dados, nem sempre a gente tem o brilhantismo, nem sempre a gente tem, né, a pessoa ideal lá, encontrando numa reunião, no elevador, para mostrar, e ela, né, já ser sensibilizada. A gente já tem, às vezes, essa forma, né, mais direta de conseguir colocar isso, e eu acho que aconteceu comigo. Em 2018, eu estava na empresa, na época tinha acho que umas 600 pessoas, e estava muito recorrente, né, a questão de pessoas procurando, devido a situações de adoecimento mental, lideranças procurando, pedindo ajuda porque tinha funcionário em casa, gente ameaçando subir e se jogar do prédio e coisas desse tipo. E aí eu fiz um piloto de acolhimento psicológico durante 4 meses e, com a Vitude, né, chamei a Tati lá e a gente colocou 20 pessoas para terem o subsídio, né, de saúde emocional e psicológica. No final desses 4 meses, das 20 pessoas, uma havia se desligado, 19 a gente questionou o interesse e 18 falaram que, se a gente continuasse pagando, iriam continuar fazendo psicoterapia, porque tinha mudado a vida delas, não só no ambiente profissional, mas muitas delas no ambiente pessoal. E algumas até se disponibilizaram a gravar vídeos, CQs e tal. A Tati está aqui e vai lembrar. Só que daí eu fui para uma reunião de orçamento do ano seguinte, né? E nessa reunião estava eu, o CEO da empresa, o COO e o CFO. E eu apresentei os resultados do piloto e apresentei a proposta, o orçamento, para estender isso para todo, né, o público. E a resposta que eu tive naquele momento foi a seguinte: Anderson, que sou eu, a gente não vai fazer isso, a gente está aqui discutindo a coisa errada, esse investimento a gente vai fazer prosperar a mediocridade. O que a gente precisa fazer é melhorar o processo de seleção para trazer pessoas que sejam mais fortes, mais resilientes, que não passem por esse tipo de coisa. Aí ele continuou: eu, por exemplo, no meu time de executivos, dos quais vocês aqui fazem parte, tenho lá 10 pessoas, as pessoas não ficam com esse tipo de situação, todo mundo lá aguenta pedrada a vida inteira, né, e não passa por isso. E aí eu, né, saí, fiz o piloto, vim contar o case de sucesso, não deu certo. Mas isso era uma sexta-feira, eu voltando para casa, passei a mão no telefone, WhatsApp, mandei um áudio para eles dizendo o seguinte: tu estava na frente de 3 executivos e eu vou te falar uma coisa delicada, então que fica entre nós, mas os 3 nesse momento estão tomando remédio psiquiátrico, se consultando com um psiquiatra, fazendo psicoterapia, felizmente, e eu posso te afirmar que metade do teu time executivo, pelo menos que eu já conversei, está na mesma situação. E ele mandou uma mensagem na sequência, dizendo que estava com vontade de enfiar a cabeça num buraco, pediu desculpas, estudou o tema. Na segunda-feira, sendo uma pessoa mega inteligente, sabia mais do que eu, que estava estudando isso já há bastante tempo, e falou assim: não, tá liberado, vamos em frente, vamos seguir. E isso foi em 2019, né, Tati? 18 para 19. E de lá para cá, todos os anos, a gente sempre aprovou os investimentos, o aumento,
a inclusão de outros programas, né, de capacitação nas pessoas, mudanças na própria estrutura organizacional para colocar as pessoas em menor, né, situação de excesso de carga de trabalho, como foi citado aqui, entendendo que realmente era algo que a gente precisava endereçar, que não é algo para pessoas fracas, né? E, inclusive, depois a gente começou a acompanhar com diversas métricas e, inclusive, a correlação com outros indicadores de resultado do negócio, e seria uma outra longa história aqui. Mas eu estou colocando isso tudo para vocês de forma bastante vulnerável, com todo respeito às pessoas com as quais eu trabalhava e admiro, e estive lá por 6 anos. Mas só para dar um exemplo de que muitas vezes é difícil, e essa pessoa, né, esse executivo, é alguém que eu tenho uma relação de confiança há mais de 14 anos. Né, a gente já se conhecia e trabalhava junto há mais de 10 anos. Então, mesmo nesse tipo de situação, às vezes a gente ouve, né, um não duro de uma pessoa que não está consciente, que está ainda, né, num outro nível de entendimento sobre essas questões, mas a sugestão aqui que eu dou, e pode ser bobo, mas assim, é tentar usar outras abordagens, tentar colocar coisas que foram ditas aqui sobre custo, tentar começar a coletar dados, aplicar pesquisas boas. Eu vou querer saber, inclusive, os nomes de umas que foram citadas aqui, mas insistir, porque realmente é um tema muito importante e, no final, vai valer a pena. Sabe que... Obrigado pelo relato, né? Uma coisa que a gente tem que ver quando a gente vai analisar dados é saber interpretar os dados também, né? E vocês devem estar vendo no plano de saúde de vocês, quanto mais vocês falam de saúde mental, mais sessões de psicoterapia vão aparecer no plano de saúde e mais consultas com psiquiatra vão aparecer. Isso não é uma coisa ruim, né? Muita gente está vendo, o sinistro com psicoterapia, com psiquiatria está aumentando, o uso de medicamentos psiquiátricos também está aumentando, né? Mas o desfecho não é a redução da sinistralidade no plano de saúde. O desfecho que vocês têm que avaliar é o quanto isso está impactando, por exemplo, na redução de pessoas afastadas no INSS por doenças psiquiátricas. Quantos processos trabalhistas estão deixando de aparecer por assédio ou por transtornos mentais, né? E, por exemplo, verificar também qual o aumento da produtividade que você está vendo na sua equipe com a redução de absenteísmo e presenteísmo. Então, é esse que é o impacto verdadeiro da questão de saúde mental, de a gente falar cada vez mais de saúde mental. Tem que deixar as pessoas fazerem psicoterapia, tem que deixar as pessoas usarem os psiquiatras, e, se for necessário, tem que deixar as pessoas usarem medicamento. E essa é uma coisa também que eu vejo muito nas empresas, que, às vezes, a pessoa recebe a receita para comprar o remédio, mas ele não tem dinheiro para comprar, porque remédio é caro, né? Então, uma das formas de a gente dar mais acesso para essas pessoas é a empresa, de repente, fornecer programas de subsídio de medicamentos, né? Porque aí a pessoa não deixa de se tratar. E eu quero que a pessoa se trate, eu não vou impedir ela de se tratar, né? Então, quem está com depressão tem que se tratar. Quem está com ansiedade, transtorno generalizado, tem que tomar remédio. Né? Não, você vai ter que fazer psicoterapia, vai fazer massagem... Não vai resolver, ele tem que tomar remédio. E, para isso, a gente tem que dar acesso para as pessoas. A empresa pode fornecer com subsídios. O retorno financeiro vai vir na redução de afastamentos previdenciários. Outra coisa que vocês devem mensurar é o FAP. Todo ano sai o fator acidentário previdenciário. Quanto menos afastados no INSS vocês vão ter, menos tributo você vai ter nesse daí, chegando a ter um desconto de 50%. Não sei se quem conhece, o seguro acidente de trabalho ele cobra 1, 2 ou 3% da folha de pagamento. É um tributo muito alto que as empresas pagam e muitas empresas nem sabem que pagam isso. E, quando você tem uma redução do FAP, uma redução de afastados, você pode ter um desconto de 50% no tributo. Então, em vez da empresa pagar 3%, vai pagar 1,5% da folha de pagamento. É um dinheiro que retorna para a companhia, ele pode investir em outras ações. Né? Pode virar lucro, pode aumentar o salário dos médicos. Né? Eu sei que o tempo está acabando, Júlio, mas fazendo um gancho, tem uma pergunta ali. Se eu fosse dar uma dica para vocês, peguem até como citou o professor Ogata aqui, ele gosta bastante, ele que ensinou, tem um estudo muito interessante, que é o ELSA, o estudo longitudinal de saúde do adulto, que ele simplesmente está correlacionando diversos parâmetros aí de saúde, falando
de peso, IMC, teve coleta de sangue com os transtornos mentais. Que a gente estava conversando outro dia, está interligado doença cardiovascular e depressão, depressão e doença cardiovascular, é uma mão de via dupla. Por que eu estou dizendo isso? Porque, pegando o gancho do Fernando, a gente não tem problema nenhum, né, em falar em uso do plano, se a pessoa está indo para o cardiologista, mas ir para o psiquiatra é meio tabu. E por quê? Se a gente pega lá o GBD Brasil, que é um outro site interessante para você pegar alguns benchmarks, você vê que das doenças aí que provocam incapacidade, a gente tem as doenças cardiovasculares lá como top 1, né? Mas quando a gente olha para as doenças e os transtornos mentais, eles estão subindo assim com todo o vigor, né? E quando a gente começa a pegar um dado de outro estudo, Pesquisa Nacional de Saúde 2019, fantástico, os americanos invejam esse estudo, estudo brasileiro, muito bom. Você vê lá que a faixa, né, dos transtornos mentais, justamente a prevalência ali, numa faixa de idade estratégica, e vamos dizer, que seria da sua autoliderança. Então, para começar um papo de por que ter um programa de saúde mental lá na sua empresa, por quê? Porque eu quero cuidar justamente das pessoas que são estratégicas da empresa. Porque a prevalência nessa faixa etária aqui de 45, 59 anos é a maior. E, falando de novo da PNS, quando a gente pega as doenças cardiovasculares e a gente pega os dados de transtorno de saúde mental, a gente vê que a prevalência é dobro do transtorno mental, mas isso ainda é um tabu a gente falar. Ir para o cardiologista, legal. Ir para o psiquiatra, para o psicólogo, não sei. Então, até que quando a gente vai continuar corroborando para que isso se estenda e os gastos em saúde não sejam, vamos dizer, mitigados de alguma maneira? A gente vai ter que atacar esse problema. Sua pergunta, eu prometo que eu levo eles depois, tá? Compromisso. Doutor Danilo, doutor Fernando, foi uma honra compartilhar esse momento com vocês. Está sendo uma honra maior ainda, cara, ter vocês junto desse projeto. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos por ter participado desse momento com a gente também. Vamos conversando. Obrigado, gente. Obrigado.